congregação tão linda, tão amável. Sentir a graça de Deus sobre este lugar, sobre as nossas vidas, como o Senhor já falou comigo hoje. Como o Senhor já falou comigo neste culto. Louva a Deus pela vida do pastor Luciano, sua esposa, a pastora Soraya, todo o seu ministério. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. O Senhor está aqui. É noite de alegria, irmãos, de celebrar, de fazer barulho, sabe? É noite de você chamar a atenção do céu e dizer: Senhor, eu compreendi todas as palavras que foram ministradas neste lugar. Eu entendi qual é o posicionamento que o Senhor requer de mim a partir de agora. Estou juntamente com meu esposo, evangelista Rogério. Estamos ali servindo ao Senhor na congregação Fonte da Vida. Trago um abraço do nosso querido pastor Uzias, para os nossos pastores, para toda essa congregação. E o tema que vocês escolheram é um tema muito especial, um tema lindo, um tema que nos faz refletir sobre todos os processos que vivemos como cristãos, como mulheres chamadas pelo Senhor. Uma história linda, maravilhosa, que já foi lida aqui, mas eu quero ler novamente alguns versículos com a igreja. Juízes capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Que vai nos dizer assim, a minha versão é a NVI, então está um pouquinho diferente. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apressa, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, e os que vigiavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Você pode tomar o seu assento, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho dúvida que você já ouviu durante esses dias dessa linda conferência. Parabéns, minhas irmãs, parabéns pela paleta de cores escolhida, perfeita. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. E eu não tenho dúvida que vocês já sabem todos os detalhes dessa história. Mas ao meditar nesse texto, eu fiquei pensando, depois da batalha, depois da guerra, nós sabemos que o povo de Israel saiu vitorioso. Cícera morre. Nós podemos entender que a resposta veio favorável ao povo de Deus, ao povo do Senhor. A bandeira foi erguida, a proposta que Deus havia feito através dos lábios de Débora foi confirmado. Então, assim, eu penso que esse cântico é um cântico de uma reunião, de um momento assim, na qual Débora, ela vai se reunir com Baraque para detalhar tudo aquilo
aquilo que foi proposto para eles e tudo aquilo que eles conseguiram cumprir nesta grande batalha. E aí eu paro e penso que numa guerra, numa batalha, numa peleja, nós não saímos ilesos. Nós saímos com experiências, nós saímos com posicionamentos. Talvez lugares que nós íamos, que nós tínhamos uma visão, depois da batalha a nossa visão muda. As coisas se ajustam para o propósito de Deus. E foi nessa visão, nesse contexto, que o Senhor, nesta noite, Ele deseja fazer com que você entenda que é uma noite de gratidão, é uma noite de celebração, mas é uma noite de você também repor as energias, porque depois da batalha, temos uma tendência de baixarmos as armas, sabe, de relaxarmos, de pensarmos, olha, eu já venci, eu estou no lugar que eu gostaria de estar, então eu posso descansar. Só que, querida igreja, queridas mulheres, nesta noite o Senhor nos diz assim, ó, permaneça de pé. A palavra dele para nós nesta noite é essa: você é uma vencedora, você tem conseguido vencer as guerras e as batalhas, mas o desejo do Senhor é que o nosso posicionamento seja de permanecer. Porque eu penso que um tema como esse, quando ele é trazido à igreja, ele é trazido com um propósito de nos revestir de força e poder. Porque vem uma batalha, respiramos, mas vem outras batalhas e outras guerras. Então o Senhor hoje está dizendo algo para mim e para você, mulheres. Olha, todas as estratégias que vocês usaram nesta batalha foram muito boas. Mas virão novas guerras. Virão novos desafios. E aí, como você vai se posicionar? Como você vai olhar para as novas batalhas que virão? Será que você vai recuar? Será que você vai deixar de acreditar num Deus que já liberou tantas palavras, eu não tenho dúvida, nesses dias para essa igreja? Ou será que você vai entender que o mesmo Deus que me abençoou ontem, Ele está aqui hoje e continua trabalhando ao meu e ao teu favor para garantir a nossa vitória? A nossa irmã nos contou alguns testemunhos da sua vida. E ela falou algo que me chamou a atenção. Irmãos, eu não estou aqui falando para me envaidecer, para me engrandecer. Não é sobre isso. É sobre a gratidão. E quando o meu Deus me abençoa, eu preciso compartilhar com você. E você vai olhar para mim, você vai ouvir as minhas bênçãos e você vai celebrar, você vai se alegrar. Você não vai pensar que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo me mostrar, que eu estou querendo ser melhor do que você. Não, é noite de celebração, então é noite de testemunho, é noite de milagre, é noite de bênção. Porque senão do que vale o Senhor nos abençoar se eu não posso contar? De que vale o Senhor derramar as bênçãos sobre mim se eu não posso compartilhar com esse povo, com essa igreja, com a minha casa, com os meus irmãos? É noite de celebrar. Não esconda as suas vitórias, não esconda as suas bênçãos, não esconda os seus milagres. Alguém precisa ser edificado pela sua vida. Aleluia! É noite de vitória. E se eu parasse aqui para contar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, olha, queridos, são muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Eu tenho 2 filhos lindos, o Lucas e Gabriel. O Lucas está com 24 anos
Gabriel tem 18 anos. E Deus tem feito grandes coisas por nós. Meu filho está a caminho no casamento dele, que será em janeiro. No último dia 17 de junho, foi a formatura dele. Hoje ele é 3º sargento da Marinha. São promessas que Deus fez a mim e ao meu esposo quando eles eram pequititinhos assim. E aí o tempo vai passando e parece que nada vai acontecer. E esse Deus que é tão grande, Ele vai alinhando todas as coisas. Sabe, Ele vai abrindo caminho, Ele vai te apresentando pessoas, Ele vai fazendo com que a promessa se cumpra. E aí quando a promessa chega, eu preciso contar o que o meu Deus tem feito. Então nós temos celebrado ao Senhor, eu e a minha casa, porque nós temos visto o que o Senhor tem feito por nós. E quando eu olho para esta mulher, para Débora, uma mulher que no capítulo 4, nós já conseguimos ver no primeiro capítulo as características dela. Aquilo que ela é. Mas eu vejo em Débora um posicionamento. Eu vejo em Débora que ela era mulher, ela era profetisa, ela era juíza, ela era esposa. Uma mulher que nos dias de hoje nós podemos dizer que é uma mulher moderna, que consegue aí, como nós, desempenhar muitas tarefas, consegue aí, sabe, organizar o seu dia, a sua vida, para que possa servir a igreja, servir ao Senhor, servir a sua casa, servir o seu esposo, servir. Só que eu também olho para esta mulher e vejo nela uma sensibilidade, vejo nela alguém, sabe, que traz um destaque e uma atenção especial para nós. Débora, ela tinha um lugar. Débora, ela era procurada porque ela tinha um lugar exclusivo que ela se colocava, que ela ficava, que ela se assentava, que ela parava. E eu fiquei pensando, irmãos, quando alguém lembra de mim, de você, quando alguém lembra no nosso nome, quando alguém lembra de nós, será que essa pessoa sabe aonde nos encontrar? Débora tinha uma palmeira, era a característica do lugar aonde encontrar Débora. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas não têm um lugar, quantas pessoas não têm uma característica, sabe, para que nós possamos falar sobre ela. Isso é triste, irmãos, mas nesta noite eu não tenho dúvida que Deus tem levantado um exército de Déboras, um exército que entendeu qual é o seu lugar. Amanda, talvez você não tenha uma palmeira como Débora, mas você tem o seu quarto, você tem a sua sala, você tem a sua cozinha, você tem o seu quintal, e alguém lembra de você e fala assim, liga para a irmã fulana, porque ela tem uma palavra de Deus, liga para a irmã fulana, porque ela vai orar e entrar nessa batalha com você. Precisamos de mulheres que sejam identificadas como aquelas que podem socorrer outras mulheres. A palavra nesta noite é palavra de gratidão, mas é palavra também que o Senhor nos convida a mudar de fase. Sabe, pastora, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor enchia o meu coração em dizer, eu tenho coisas novas para esse tempo, para as mulheres, aleluia, da minha igreja, mas essas mulheres precisam entender que elas precisam mudar de fase. Elas precisam se movimentar.
Elas precisam compreender que elas não são coitadinhas, não são pequenininhas, não são sofridinhas, não. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós somos princesas escolhidas do Senhor e separadas para uma grande obra. Uma obra para levantar outras mulheres. Uma obra que me fará entender que eu não sou melhor do que você. Uma obra que fará com que eu compartilhe aquilo que Deus já ministrou, sabe, já colocou em mim como talento, como virtude, para que eu possa dividir com outras mulheres. Eu preciso compreender que nesse tempo é tempo de compartilhar. Eu preciso compreender que nesse tempo não é mais tempo, sabe, de desentendimento, mas é tempo de nós nos entendermos e compreendermos que a irmã louva, mas a outra faz a ornamentação, a outra está lá na cozinha, a outra está lá no berçário. Há um movimento na casa do Senhor a favor da obra dele, para que haja o crescimento perfeito. Nem todas subirão ao altar, nem todas pegarão o microfone, mas eu preciso compreender que está tudo bem. Eu preciso saber para que Deus me chamou, para que eu não fique doente dentro da casa do Senhor e adoecendo outras mulheres. Nesta noite o convite do Senhor é louvor a Deus. O Salmo 136, o verso 1 e o 2 diz assim. Você pode colocar para mim, por favor? Salmo 136, o verso 1 e o 2. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor é leal e dura para sempre. Nesta noite nós estamos sendo convidados a dar graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque o amor dele é leal e esse amor dura para sempre. O cântico de Débora, ele é, sabe, uma poesia que faz com que ela traga para nós todos os detalhes dessa grande batalha. E aí ela vai se expressando e falando como ela convocou os líderes, como foi essa convocação. E 1 Samuel capítulo 2, coloque para mim. O versículo 4 vai nos dizer assim, olha. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? Que na visão desse texto, não havia possibilidade nenhuma do povo de Israel ganhar essa batalha. Só que o Deus, que é o Deus da guerra e da batalha, Ele monta estratégias para favorecer o seu povo. Se Deus mandou você ir, vá. Se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele te deu uma direção, siga a direção do teu Deus, porque a vitória já está garantida. E aí vai nos dizer assim, ó, esse é o cântico de Ana. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Próximo. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até que era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O próximo. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir.
O Senhor é quem dá, a pobreza enriquece. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz assentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. O Deus de Ana, o Deus que ergue, o Deus que levanta, o Deus que abre madre, o Deus que faz milagres. Ele está aqui nesta noite, mulher. Levanta-te, erga a tua cabeça e declara nesta noite: eu estava fraca, mas o Senhor me fortaleceu. Eu não tinha, agora eu tenho, porque Ele é o Deus que supre as minhas necessidades. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é Jael. Jael, ela não tem muito destaque. Mas quando eu olho para esta mulher, eu vejo nela uma coragem incrível. O que conseguimos extrair é que Jael era uma mulher casada. Nós não sabemos se ela tinha uma profissão. Nós não sabemos quase nada sobre ela. Mas uma coisa me chama a atenção. Jael foi corajosa. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite, mulher. O Senhor tem um lugar específico para cada uma de nós. Você não precisa querer ser igual à tua irmã da direita, nem igual à tua irmã da esquerda. Seja você, com as suas características, com o seu jeito, com a sua forma, do jeito que Deus quer te usar. Porque quem sabe Deus não quer nesse tempo te levantar como Jael para convidar Cícera a entrar na sua casa e você matar esse inimigo. Eu creio nisso. Eu creio na estratégia que Deus usa. Jael, nós podemos dizer que ela era uma mulher simples. E está tudo bem em ser uma mulher simples. O que o Senhor deseja é que estejamos revestidas de força e poder. O Salmo 124, eu já estou caminhando para o final. O verso 7 e 8 vai nos dizer assim, ó. Aleluia. Você tem noção de como o Senhor favoreceu você para que essa conferência acontecesse? Você tem noção de como Deus desfez laços para que essa conferência acontecesse? Você tem noção como Deus trabalhou a favor da sua casa e do seu lar para que você pudesse estar aqui nesses dias em paz? Você sabia que laços foram armados para você e para mim, para que nós não pudéssemos estar aqui? Mas olha o que diz o Salmo, aleluia, 124, o verso 7. Como pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. E é por isso que estamos aqui nesta noite, aleluia, celebrando o nosso Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor, que faz os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra. Ele é aquele que nos traz escape, irmãos. E às vezes nós nem temos noção disso. Nós não conseguimos dimensionar a grandeza desse Deus. E sabe o que é lindo? Que esse cântico, ele termina com uma declaração de que aqueles que amam a Deus serão como um sol quando levanta a sua força. O cântico de Débora
é um exemplo de como Deus age em favor do seu povo, mesmo quando esse se encontra em situações difíceis. O canto de Débora demonstra a importância da obediência e da coragem diante do inimigo. O cântico de Débora também serve como lembrete de que Deus está sempre pronto para ajudar aqueles que clamam por Ele. A história de Débora e o cântico demonstram que Deus usa pessoas comuns, como Débora e Jael, para realizar os seus propósitos. Nesta noite, o Senhor tem usado pessoas comuns. Nós não estamos na mídia. O nosso nome, ele não é divulgado. Mas o Senhor tem usado as nossas vidas para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus nesses últimos tempos? É que eu e você sejamos aqueles que levarão a palavra da salvação, a palavra da cura, a palavra de mudança, a palavra de libertação, a palavra de dizer para alguém: ei, levanta-te, Deus não quer te ver prostrado. É da tua boca, mulher, é da tua boca, igreja, que o Senhor quer levantar pessoas através de você. É através de você que o Senhor deseja fazer grandes coisas. É através de você que Ele deseja movimentar essa igreja. É através do teu olhar, um olhar sensível, um olhar muitas das vezes que tem uma atenção maior. É através de você que o Senhor deseja que este lugar se torne um lugar referência para o mundo aí fora. E às vezes, nós não entendemos por quê. Desperta Débora. Por quê? O Desperta Débora é um movimento interdenominacional de mulheres que se dispõem a orar por essa geração. E não importa se você não é mãe, pois a adoção espiritual também é uma maternidade. Talvez você pense assim: mas ninguém me chamou. Não me colocaram no lugar que eu pensei que me colocariam. Mas eu quero te dizer que o Senhor já te destacou. Talvez na empresa que você trabalha, talvez na sua vizinhança, talvez na faculdade, talvez no curso que você faz. Você não precisa, eu não preciso ser destaque como missionária, como pastora, como alguém que recebeu óleo. Não. Ele já me chamou, Ele já me liberou, Ele já me convocou para esta missão. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender que o Senhor tem confiado a maternidade a mim. E aí você pode dizer: Amanda, eu não tenho filhos. Não tem problema. Com certeza, Deus te apresentará pessoas. E essas pessoas se tornarão seus filhos, suas filhas espirituais. Eu só preciso estar atenta para a missão que o Senhor tem designado para a minha vida. Eu só preciso estar atenta para o lugar que o Senhor deseja me colocar. Eu só preciso estar atenta como Deus deseja me movimentar. Oh, queridas, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Que essa conferência seja um divisor na tua vida, que na próxima quarta-feira, que é o culto dessa congregação, esteja aqui um grande exército de mulheres, porque a conferência vai passar.
aí eu preciso exercitar os frutos. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. O que a vida de Débora me ensina? A importância de uma conduta com humildade, postura, firmeza, determinação para enfrentar desafios com coragem e fé. A vida de Débora me ensina a ser humilde. E não importa o lugar que Deus te colocar, não importa o nível que Ele leve você, seja humilde, que o Senhor te use na humildade. O Jesus que nós pregamos era humilde. Jesus ia nas aldeias, Jesus ia em lugares improváveis, Jesus ia em lugares que muitos não queriam ir, mas Jesus chegava lá e perguntava, como Ele perguntou para aquele paralítico de Betesda: o que queres? Você quer ficar sã? Esse é o desejo do Senhor, que a nossa humildade nos leve a lugares que pessoas necessitadas estão precisando de nós. Estar aqui dentro é muito bom, estar nesse conforto é maravilhoso, sentir bons perfumes é muito bom, mas tem um povo lá fora gritando por socorro, que não conhece o meu Jesus, que não conhece o teu Jesus e precisa conhecer. Levanta, Débora, por favor. Querida igreja, Jesus está voltando. Ele vem para buscar um povo santo, um povo separado, um povo que entendeu qual é o propósito da igreja. E sabe o que é interessante? Débora vê Israel como filhos. E aí ela se posiciona como mãe. E aí quem é mãe aqui sabe a força que nós temos. Quem é mãe sabe a sensibilidade que o Senhor nos dá. Quem é mãe vive grandes experiências com Deus. Eu já vivi experiências com Deus de saber do Senhor me mostrar qual era o plano de Satanás para os meus filhos. Do Senhor me trazer em visão qual era o olhar do inimigo sobre eles. Porque o inimigo não quer que os nossos filhos permaneçam na casa do Senhor. A intenção dele é fazer com que nós, como mãe, enfraqueçamos, deixemos de orar, de buscar ao Deus que revela todas as coisas. Sabe para quê? Para que ele possa roubar os nossos filhos. Mas nessa noite, Débora, levanta-te como mãe, uma mãe que tem um olhar sensível. Oh, Deus, aleluia. Uma mãe que o Deus vai poder falar no seu ouvido: ore por essa causa, ore por essa situação, ore pelos amigos que estão chegando, ore pela nora que vai chegar, ore. São essas mulheres que o Senhor deseja usar nesses últimos tempos. Débora se levantou. E aí o termo levantou pode ser entendido como uma ação de Débora em despertar e assumir o seu papel de liderança, trazendo esperança e direção ao povo. Ela se tornou o quê, irmãos? Ela se tornou o quê, igreja? Um símbolo de coragem e fé. Débora entendeu que ela tinha
algo nela, mas o que ela tinha nela não pertencia a ela. Nunca será sobre nós. Nunca será sobre as nossas habilidades, nunca será sobre o que sabemos fazer, nunca será sobre a nossa oratória, nunca será sobre como louvamos, sempre será sobre Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Ele derrama aqui e eu devolvo para Ele. Ele coloca em mim e eu devolvo para Ele. É para que o nome dele seja glorificado. E essa história, aleluia, ela serve de inspiração para todas nós. Todas nós. Salmo 116, o verso 12 vai dizer assim: o que eu posso dar para o Senhor? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? E às vezes, irmãos, nós só pensamos nas coisas grandes. Você ter a sua casa é um grande benefício. Você ter o que comer é um grande benefício. Você ter o seu emprego é um grande benefício. Você poder se locomover é um grande benefício. Você ter todos os seus órgãos funcionando perfeitamente é um grande benefício. Você ter os seus olhos é um grande benefício. Você poder ouvir é um grande benefício. Você ter seus filhos perfeitos é um grande benefício. E às vezes nós nos esquecemos dos grandes benefícios que o Senhor tem nos feito. Mas é noite de gratidão ao Senhor. Mulheres foram posicionadas neste lugar. Deus tratou e tem tratado de mulheres nessa casa. Deus tem trabalhado em sentimentos de mulheres nesta casa. Deus deseja trazer a mim e a você uma cura completa. Porque Ele faz coisas novas. E aí, lá no tema de vocês, finalzinho do verso 7, vai dizer assim: até que eu. Só que lá está o nome de Débora. Nós vamos orar. Só que você agora, você vai falar o teu nome. E quando eu começar a ler esse versículo, você vai se levantar. E nós vamos orar nesta casa. Porque nós não podemos baixar as nossas armas. Você vai sair daqui posicionada hoje. Você vai sair daqui diferente. Porque essa semana começará diferente. E olha só, tome posse hoje. Você contará testemunhos, aleluia, a respeito dessa conferência. Você contará testemunho nessa casa. Porque o Senhor está fazendo um grande movimento neste lugar. E é a favor de você. É a favor da tua casa. É a favor dos teus filhos. Débora, por favor, não temas. A estratégia já foi dada. E essa estratégia não é do homem. Essa estratégia está vindo direto do céu. É Deus que está te dando a estratégia. Mas Amanda, parece loucura. Faça porque vai dar certo. Eu já fiz algumas loucuras e deu certo e funcionou. Porque o mundo olha para nós e diz: são loucos. Tu
pessoas não nos entendem. Mas eu preciso tomar posse da palavra que o Senhor tem liberado para este lugar. E aí, se eu te ouvir, se eu te ouvir, é isso, se eu te ouvir, nessa correria, sabe, do dia a dia, com tantos afazeres, com tantas coisas, tantas tarefas, meu Deus do céu, se eu te ouvir, Senhor, como as coisas mudarão, se eu tiver a sensibilidade de ouvir a tua voz, logo no raiar do dia, o meu dia será melhor, se eu te ouvir, Senhor, a direção que o Senhor deseja para mim, eu não viverei em batalhas o tempo todo, porque eu estarei sendo guiada por ti. Se eu te ouvir. Então vamos lá. E aí você vai falar o teu nome, tá? Porque o Senhor deseja colocar uma sandália. Quando você se levantar, Ele colocará uma sandália nova nos teus pés, para que você possa, aleluia, caminhar mais uma milha, mas caminhar entendendo qual é o propósito. Tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito para você. E aí quando você lhe levantar, mulher, você vai se posicionar aqui na frente. Você virá como um exército. Ei, Jesus! Olha só o que diz o versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Amanda, me levantei. E eu me levantei como quem? Com qual função? Como mãe. Aleluia! O Senhor nesta noite te chama como mãe na sua casa, como mãe na sua igreja, como mãe na sua faculdade, como mãe na sua vizinhança. Esse é o desejo do Senhor. O teu nome, aleluia, tem a autoridade de Deus. E eu desejo orar por você nessa noite. Quantas Déboras se levantaram hoje? Quantas Déboras estão de pé? Quantas Déboras entenderam que o Senhor Jesus hoje ergue um grande exército? Eu quero orar por você. Porque o Senhor deseja trazer cura. É noite de gratidão. Mas o que o Senhor o que o Senhor tem dito para mim é que Ele não esqueceu de você. Talvez você tenha entrado aqui hoje e pensado assim: Amanda, eu ainda não consegui, eu ainda não alcancei. Mas Ele está aqui. Ele veio. Tem estratégia do céu para a tua casa, mulher. No altar tem cura, mulher. E eu quero te convidar, venha para o altar. Mas venha posicionada. Venha entendendo que Deus quer te usar. Que Deus quer te usar. Que Deus quer te usar. É noite de milagre. É noite de cura. É noite de posicionamento para nós. Estamos celebrando sim. Há um novo de Deus para mim e para você. Há uma bênção liberada para esta igreja.
essas mulheres. Talvez a tua amiga esteja sem força, mas você pode ajudá-la. Você pode pegar na sua mãozinha e trazê-la ao altar, porque tem cura nessa noite. Você pode fazer isso, por favor? Traga ela. Eu sei disso, porque o Senhor está na casa e Ele está falando. Tem pessoas que não estão tendo força. Vem com ela, ajuda ela. Ah, querida, levanta. Deixa o Senhor curar você nesta noite. Deixa Ele curar a tua alma nessa noite. Deixa Ele trabalhar nos teus sentimentos essa noite. E você que está, aleluia, entendendo esta palavra, ore por elas. Comece a interceder por elas. Porque o Senhor nesta noite quebra correntes. Há lares aqui que estão em batalha, irmãos. Há lares aqui que estão em pelejas. Há mulheres que precisam de ajuda. Apesar do passado, deixa o Senhor te encher nessa noite. Deixa o Senhor curar a tua alma nessa noite. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Começa a glorificar o nome dEle. Deixa Ele te usar aí no teu lugar. Deixa Ele te usar aí onde você está. Deixa Ele usar você. Deixa Ele usar você. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Enche essa casa. Enche essa casa. Enche essa casa. Enche essa casa. Enche essa casa, Senhor. Libera a bênção, Senhor. Libera a bênção nesse lugar. Traga cura para minhas irmãs, Senhor. Traga cura, Jesus. Traga cura, Jesus. Traga vitória, Senhor. Traga vitória, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. É, Jesus. Vai trabalhando em vidas, Senhor. Vai erguendo mulheres aqui, Senhor. Vai trazendo cura, Pai. Oh, Deus. Ah, Jesus. O Senhor está na casa. O Senhor é poderoso. O Senhor está liberando chave. O Senhor está liberando bênção. O Senhor está liberando presentes. O Senhor está liberando chave nessa noite. Tome posse. Tome posse. É, Jesus. Senhor, Tu és poderoso. Tu estás na casa.